Santo, santo, santo é o teu nome. Aqui estamos mais uma vez na presença do nosso Deus, pedindo permissão para entrar na sua presença, buscando aqui mais uma vez a palavra de Deus está aberta, onde nós vamos aqui estudar um pouco, falar um pouco. Quem é você quando você está sozinho? Quando você está sozinho, você pode perguntar assim para você: quem sou eu quando estou sozinho? E aqui nos traz aqui uma mensagem muito interessante, falando de dois personagens da Bíblia, de Moisés, que é que ele teve muitas oportunidades de fazer mal com as pessoas, mas ele, pelo temor que ele tinha a Deus, por ele se encontrar sozinho num lugar, mas ele tinha um caráter transformado por Deus. Então, quando a gente pergunta e fala assim: quem é você quando ninguém está te olhando? Você quer ver uma coisa, para você saber verdadeiramente? A mudança começa através disso aí. Quando você está só, você consegue mudar o seu caráter, mudar verdadeiramente aquela pessoa que você era. Porque às vezes, quando você está só vem pensamentos insanos, pensamentos de maldade, pensamentos que não edificam a sua vida, só favorece a sua carne, não favorece ao espírito. E aqui nós vamos entender nós vamos ler aqui no livro de Tiago, em alguns outros livros, rapidamente, para a gente entender que é melhor você estar sempre na companhia, na presença de Deus. Porque a Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bens e os maus. Ou seja, nós não estamos só. Mas para que você se conheça, é você ficar só num lugar sozinho, para ver verdadeiramente o seu caráter, a sua responsabilidade, você e Deus. É onde você vê a sua reputação. É o que os homens pensam de nós. É o caráter. É o que Deus sabe de nós e quer ver verdadeiramente transformado, é o nosso caráter. Às vezes, a gente pensa que a gente andamos no vale, porque a gente tinha uma doença, tem uma doença dentro da gente, e na verdade a gente não tem doença nenhuma. Foi o nosso caráter que foram distorcidos. E esse caráter pode ser transformado hoje, agora, já. Basta você crer. Como ele fez com aqueles grandes homens. Eles não usaram da forma que eles pensavam. Eles usaram o caráter de Deus, de Jesus, para não praticar a maldade, não fazer a maldade. Uma mulher chegar ao ponto de chamar ele para se deitar. E ele às vezes até mandar os soldados ir para a guerra e ele ficar só ele e a mulher. Mas ali ele, com respeito, sabia que a mulher tinha necessidade daquilo, mas ele tinha um caráter renovado, transformado. E ele não pecava. Então é isso que eu quero deixar aqui hoje para nossa reflexão. Apesar da responsabilidade de ser modelo e referência aos liderados, a preocupação não deve ser preservar o bom testemunho apenas quando estamos vistos. É possível ter desvio de conduta fora da vigilância, mas viver de forma teatral diante de observadores. Às vezes nós queremos ser observados e mostramos ser uma pessoa. Nós mostramos ter um caráter de uma pessoa decente, de uma pessoa responsável, de uma pessoa que jamais vai negligenciar a doutrina bíblica. Ali, aparentemente, na vista do homem, ali você faz aquilo. Mas aqui a pergunta é: quando você está só, quando você está só, qual é o teu comportamento?
uma definição popular e antiga é o caráter. É o que você é e quando ninguém está te olhando. Elias aproveitou aqui para recomendar a leitura do livro, deixando bem claro que tudo tinha que ser feito na luz. Nós temos que andar sempre na luz. Os homens mostram seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades quando não estão sendo observados. Quando você não está sendo observado, amado, você muda totalmente. Eu tiro por mim mesmo no tempo da minha ativa. Eu achando que eu estou sozinho e eu era totalmente diferente. O meu caráter era distorcido. Eu achava que ninguém estava vendo o que eu estava fazendo. Mas deixa que Deus não dorme, Deus não cochila, Ele está sempre vendo. Moisés foi um exemplo de um grande líder. Certamente pode ter sido considerado o maior vulto do Antigo Testamento. Ainda assim, teve um líder com o mesmo tipo de fraqueza e limitação que ministros de todas as épocas, tal qual o profeta Elias, de quem a palavra de Deus afirma. No livro de Tiago, versículo 1:17, diz assim: era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Às vezes, amado, até mesmo uma mulher faz com que você peque. Porque você está achando que, vamos dizer, você vai viajar, vai para um lugar, e aí você está ali sozinho, você pensa que ninguém lhe conhece, e uma mulher vai dar em cima de você e você vai cair na rede dela. É porque seu caráter não está transformado, seu caráter não está renovado, não está modificado, não está transformado por Deus. E quando nós andamos na luz, nada disso nos impede de você fazer a vontade de Deus. É melhor você fazer a vontade de Deus do que você fazer a vontade da carne. E muitas das vezes nós optamos fazer a vontade da carne. Os nossos olhos fazem a gente pecar. Esses dois gigantes espirituais terem sido usados por Deus de forma extraordinária não anula o fato de que eram homens. Eles também precisaram ser trabalhados pelo Senhor, assim como você e eu necessitamos ser trabalhados. Nós temos que permitir Deus trabalhar o nosso caráter. Ah, mas é porque eu tenho problema com droga, eu sou viciado em crack, em cocaína, em maconha. Não é nada disso não, amado. Ninguém tem nada a ver com isso não, que em todo lugar tem. Toda esquina tem, toda praça tem, todo lugar tem. Nós temos o caráter de Jesus. É andar na obediência. É saber que nosso corpo é santuário do Espírito Santo. É mostrar para nós que nós temos um Deus que nos cura, que nos trata, que nos guarda. Se nós não tivéssemos Deus no nosso coração, mesmo na desobediente, pecador, será que nós não já tínhamos pego essa doença infeliz que está matando todo mundo? Mas o pouquinho de fé que nós temos, Deus está nos guardando. Deus está nos livrando. Mas nós temos que buscar mais a semelhança de Deus. Nós temos que buscar mais a palavra de Deus. Naqueles dias, sendo Moisés, está lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de 11 a 15. Você pode pegar sua Bíblia e acompanhar. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio escapava um hebreu. Um do seu povo olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado:
por que escapa do teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa de matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 2, de 11 a 15. Observe essa frase. Olhando de um lado para o outro e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. Por qual motivo Moisés olhou para o lado? Vocês acham que se houvesse testemunha ele mataria o egípcio? É claro que não. Ele só fez aquilo porque não tinha ninguém. Ele achou que não tinha ninguém perto dele. E ali ele fez, mas teve gente para observar. Naquele momento, ter ou não público determinou o comportamento de Moisés. Muitas vezes agimos de forma semelhante. Porém, se você não faria algo na frente de outros, também não deveria fazer quando se encontra sozinho. Se aquilo que você assiste num quarto de hotel quando está sozinho, não teria coragem de assistir com alguém do seu lado, então é óbvio que não devia estar assistindo a sós. Aquilo que te faz pecar, meu amado, você tem que dizer não. Aquilo que te faz tu negar Jesus, aquilo que te faz pecar, aquilo que faz distorcer o teu caráter, tu tem que dizer não. Tu tem que sair fora. A coragem de Moisés de matar o Egito proveio da falta de testemunha, porque não tinha ninguém. E ali ele tinha que fazer aquilo. O mesmo acontece hoje. Acreditamos que, se ninguém está vendo, ninguém ficará sabendo. Porém, o texto bíblico nos ensina que, mesmo que achamos que ninguém viu, será descoberto. É uma lição fácil de se aprender, como o cadáver do Egito, que não permaneceu escondido. Não foi escondido, não precisava ser escondido. Um caráter tem que haver com os valores que cultivamos no íntimo, os quais os obrigamos a praticar, mesmo sem ninguém parar para observar. Nós temos que mudar, não precisa ninguém observar não, amado. A nossa mudança, ela tem que ser transparente para você mesmo. É para a gente mesmo, é nós mesmos que tem que mudar, ser transformado. Não adianta que você não vai fazer nada escondido, não. Você não consegue fazer nada escondido, porque uma hora você cai. Uma hora a casa cai. 10 anos, 20 anos, 12 anos. A hora é descoberto. Aí chega a vergonha. Aí vem a vergonha. Quem deixar de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com o caráter, mas somente com a reputação, ou seja, com o que pensam dele. Cito aqui uma boa distinção entre o caráter e a reputação que houve do meu amigo. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou citar o nome dele, mas ele achava que estava só no momento da ação que ele fez, que ninguém estava observando, mas ele foi punido, porque a própria Bíblia fala que nós temos que andar na luz.
Nós temos que andar na direção correta. Aqui é uma boa distinção entre o caráter e a reputação que houve do meu amigo. E para o começo da história, ele não era só um membro da igreja, não, ele era um pastor de uma comunidade. Mas ele achava que estava só dentro da igreja e ele pecou contra o céu e a terra e todo da igreja. E foi expulso como pastor. Ele perdeu a sua reputação, seu caráter. Isso está acontecendo em todas as igrejas, comunidades. Satanás está entrando, você está deixando as coisas do mal entrar dentro de você. Então, para que você se conheça, você fique só você sozinho dentro do quarto e ver realmente teu caráter, o que você faz, o que tu está pensando em fazer. Se tu está ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. O que eu sou, a luz determina a minha credibilidade. O que eu sou no escuro determina a minha autoridade. Diante dos homens precisamos de reputação, pois ele traz a credibilidade, mas diante de Deus o que vale é o caráter. E daí vem a verdadeira autoridade. Quando você passa a ter um caráter renovado, amado, Deus te dá uma nova autoridade, um novo legado. As suas palavras, elas têm mais poder. Você fala com mais autoridade. Por quê? Porque Deus está vendo a sua mudança, a sua transformação. Não adianta você fazer algo escondido, achando que ninguém está vendo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para você ter um respaldo perante a Deus, você tem que estar em santidade. A visão dessa mensagem todinha é que nós possamos andar em santidade. É mudar os nossos defeitos de caráter, pedir a Deus para remover aquilo que não pertence a Ele, para remover todo o que não pertence a Deus. Nós temos que ter o caráter de Cristo, verdadeiro. Somos pecadores, falhos, mas nós pecamos hoje, pedimos perdão, nos arrependemos, amanhã nós não fazemos do mesmo jeito, não voltamos a praticar os mesmos atos. Davi pecou, Davi matou, mas ele se arrependeu, ele pedia perdão a Deus. No momento, você não pode deixar para depois, para outro dia, daqui um mês, 2 anos, 3 anos, não, é logo. Porque cada vez mais vai aumentando os nossos pecados. E pode ser tarde demais. Mais vale o nome do que muitas riquezas. A ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E você com o nome, você com o caráter transformado, você é uma pessoa vista pela sociedade. Você não precisa se esconder de ninguém. Você anda na luz, você anda na verdade. Porque a verdade é que liberta o homem do pecado. A verdade é que transforma. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor, meu Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo dia, pela tarde. Dá-nos uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.